Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, dando continuidade ao nosso eixo temático de saneamento, e é o momento de nós respondermos questões a respeito dos vermes, tanto os plateumintos quanto os nemátodos. Essas questões foram retiradas de Enem e de vestibulares, tudo bem? Mas antes da gente começar, aquele ritual bem simples, decorado, que está na ponta da língua de todo mundo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, prepara a cabeça, porque é hora do estudo. E vamos começar então, sem perder tempo, com a nossa primeira questão do dia. Questão do Enem de 2019. A esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistossoma mansoni, esquistossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que introduz o organismo humano que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá a. Impedir a penetração do parasita na pele. B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. E E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Aqui a gente tem que, antes de tudo, entender como funciona a vacina. A vacina vai apresentar o antígeno ao nosso organismo, que por meio dos linfócitos B vai produzir anticorpos e também vai ativar aí a nossa memória imunológica, tendo aí algumas células de memória, certo? O que funciona então como vacina funciona dentro do corpo. Aquilo que acontece entre as nossas alternativas aqui, fora do corpo, no meio externo, é impossível de ser solucionado por meio de uma vacina. Então, alternativa A, impedir a penetração do parasita na pele. Não, isso não vai acontecer. A pele está em contato com o meio externo e por esse motivo o parasita, né, que é a larva, a rabiditoide, vai acabar penetrando de qualquer jeito. B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Você não vai jogar num rio, num curso d'água, seus anticorpos, e assim mesmo se você jogasse, eles não seriam contra o caramujo e sim contra o verme. E aí a gente tem aqui a D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Não, o contato vai acontecer, tá? Porque é o organismo que está protegido, não o meio externo, como eu acabei de dizer. Então a A, a B e a D são facilmente descartadas. Ficamos aí entre a alternativa C e a alternativa E. A alternativa C diz impedir o acesso do esquistossomo especificamente ao fígado. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? O fato é que o organismo vai combater o verme muito rapidamente, muito cedo. Na hora que houver a penetração, esse combate vai começar. E sim, possivelmente a penetração desse parasita no fígado vai ser impedida. Mas não é uma coisa específica deste órgão, tá? Ele vai combater o parasita independente em que lugar do corpo esse parasita esteja. O que nos leva como alternativa correta a alternativa E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Tudo bem?
Essa é bem fácil, ela é muito mais uma questão sobre vacinas e soros do que sobre plateumintos. Mas é importante que para você eliminar as três alternativas, né, a A, a B e a D, você tenha conhecimento do ciclo de vida do Schistosoma mannsoni. Vamos para a próxima, do Enem de 2018 para privados de liberdade. Uma idosa residente em uma cidade no interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual orientação dada à jovem pelo médico? A. Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. B. Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água contaminada. C. Evitar contato com os animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos. D. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. E. Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Bem, a gente está falando da filariose, causada pelo verme Wuchereria bancroft, e esse verme ele é transmitido ao ser humano pelos mosquitos do gênero Culex. Automaticamente só me resta uma alternativa, que é a alternativa A. Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Essa foi bem facinho, né? As outras alternativas eram bastante fora dos conceitos da filariose. Então, vamos lá. Essa questão é do Enem de 2013 para privados de liberdade. Dupla humilhação destas lombrigas. Humilhação de confessá-las a doutor Alexandre, sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais. Vermezinho idiota, enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. Carlos Drummond de Andrade. Eu amo Carlos Drummond de Andrade, é o meu poeta preferido. Aliás, eu sou bairrista mesmo, né? Porque essa coisa de mineiro, né? Gostar de mineiro é uma coisa bastante clara, mas é um texto maravilhoso e é um texto que leva a gente a ficar confuso. Vocês vão entender por quê. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda 2 parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a tênia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de. Então, olha só, o texto falava de 2 parasitoses. A primeira, claramente, até pela questão de você vomitar os vermes, é a ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, um nemátodo. E a pergunta é referente a um plateuminto, tá? Que é a tênia solium. Então, elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de A. Peixe mal assada. B. Frango mal assada. C. Porco mal assada. D. Boi mal assada. E E. Carneiro mal assada. Nesse caso, como nós estamos falando da tênia solium,
que tem como seu hospedeiro intermediário o porco, nós temos como correta a alternativa C. Tá? Se fosse a tênia saginata, nós teríamos a alternativa D. Mas, como é do porco, a alternativa C, tênia solium, hospedeiro intermediário, o porco. Próxima questão do Enem de 2005. Essa questão eu trouxe porque eu gosto muito. Eu gosto muito de questões que trabalham a biologia com textos que falam aí de algo mais artístico, ou que usam metáforas, ou que trabalham outras áreas do conhecimento, né? Que são puxados de outra área do conhecimento, como literatura. A gente acabou de ver aí uma questão do Carlos Drummond de Andrade, né, por exemplo. E essa aqui é relacionada ao Cândido Portinari. Então vamos lá. A gente tem um texto aqui. Cândido Portinari, 1903 a 1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Aí nós temos alguns quadros do Portinari, tá? E aí vem. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos. Doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado. Pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. No texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o verme Schistossoma mansoni. Os homens de enorme ventre bojudo corresponderiam aos doentes da chamada barriga d'água. O ciclo de vida do Schistossoma mansoni e as condições socioambientais de um local são fatores determinantes para maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de A. Roedores do alto índice pluvial e à inexistência de programas de vacinação. B. Insetos hospedeiros e indivíduos infectados, a inexistência de programas de vacinação. C. Indivíduos infectados e hospedeiros intermediários e a ausência de saneamento básico. D. Mosquitos, a inexistência de programas de vacinação e a ausência do controle de águas paradas. E E. Gatos e alimentos contaminados e a ausência de precauções higiênicas. Bem, nós sabemos que o Schistossoma mansoni ele é transmitido por intermédio, né, de um hospedeiro intermediário que é o caramujo bionfalaria. Tá? Então a gente já elimina aqui roedores, já elimina insetos, que é a alternativa A e a alternativa B, já elimina D também, porque mosquito é inseto, e já elimina a alternativa E, porque gatos são mamíferos. Só nos resta a alternativa C, indivíduos infectados e hospedeiros intermediários, é que ele não cita qual hospedeiro é, e a ausência de saneamento básico. Por quê? Porque os ovos vão contaminar a água, vão liberar, né, a larva, o miracídio, que vai contaminar o caramujo. Tá? Então, por esse motivo, a gente só tem como possibilidade correta aqui a alternativa C. Próxima questão. Eu adoro essa questão, inclusive é da universidade no qual meu sogro foi formado, a Universidade Estadual do Amazonas. Tá? Vamos lá. A fotomicroscopia mostra uma proglote de uma tênia, um verme hermafrodita. O que significa hermafrodita? Que ele vai possuir aí os dois sexos. A tênia é capaz de se autofecundar dentro de um hospedeiro, encostando suas proglotes, as quais realizam a troca de gametas masculinos. O processo descrito é realizado como A. Desenvolvimento direto, uma vez que o organismo é hermafrodita. B. Reprodução sexuada, uma vez que ocorre a fecundação. C. Reprodução assexuada, uma vez que envolve apenas um organismo. D.
fecundação cruzada, uma vez que envolve duas tênias diferentes, e é clonagem, uma vez que o organismo se autofecunda. Essa é uma questão bastante interessante da gente discutir, porque as alternativas dela são bem complexas se a gente avaliar um ser hermafrodita. Por que isso? Olha só. A. Desenvolvimento direto, uma vez que o organismo é hermafrodita. Não é um caso, porque o desenvolvimento direto ele vai funcionar como se eu tivesse uma cópia dessa tênia. Então a gente já elimina. Tá? Eu vou falar das erradas, eu já digo aqui que a resposta correta é a B, tá? A alternativa B, mas eu quero avaliar uma por uma com vocês. Tá? A C diz aqui, reprodução assexuada, uma vez que envolve apenas um organismo. Olha só que interessante. A gente até poderia ser levado a marcar essa, porque afinal de contas nós temos uma tênia só. Né? Então, poderia ser uma reprodução assexuada. Mas não é, porque tem formação de gametas. D. Fecundação cruzada, uma vez que envolve duas tênias diferentes. Não, só tem uma tênia, é solitária, já diz o nome. E é clonagem, uma vez que o organismo se autofecunda. E aqui é uma coisa interessante. A clonagem é uma cópia da célula somática, né? Então, ela, na verdade, vai produzir um organismo completamente igual. Mas como a gente está produzindo gametas aqui, e a gente tem nesses gametas metade do material genético do indivíduo original, a gente não pode controlar dizendo que vai ser que a metade do gameta feminino e a metade do gameta masculino vão ser exatamente a mesma metade separadas a ponto de formar um indivíduo geneticamente igual. Compreendem? Ainda tem os processos de variabilidade genética, como um crossing over, por aí vai. Tá? Então, a gente não pode dizer que é um indivíduo geneticamente idêntico. Por esse motivo, não é uma clonagem. Mas ele te leva a pensar assim, de uma certa maneira, porque ele fala aqui, né? Uma vez que o organismo se autofecunda. Então, a resposta correta é a resposta B, reprodução sexuada, uma vez que ocorre a fecundação. Tá? Então, vamos lá. Próxima questão da Universidade Federal de Viçosa. Ao abrir o envelope com o resultado de um exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de Ascaris lumbricoides. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias relacionadas abaixo não se deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária? A. Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. B. Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. C. Andar calçado para que a larva não penetre pelos pés. D. Colocar telas nas janelas para impedir a entrada dos mosquitos Culex. E E. Não nadar em lagoas que tenham o caramujo bionfalaria. Bem, a gente está falando de ascaridíase causada pelo Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, que é adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados. E é óbvio que quando a gente faz a higiene das nossas mãos e a gente faz a higiene também dos alimentos, a gente tem aí uma diminuição do risco de ser contaminado pelos ovos do Ascaris lumbricoides. Então, só nos resta aí a alternativa B, lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. Próxima questão da FUVEST. Eu tenho agora mais duas questões, que são duas questões da FUVEST. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou, então, um processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. A acusação contra o açougue. A. Não tem fundamento, pois cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos da tênia eliminados nas fezes dos hospedeiros. B. Não tem fundamento, pois a cisticercose não é transmitida pelo consumo de carne, mas sim pela picada dos mosquitos vetores. C. Não tem fundamento, pois a cisticercose é contraída quando a criança nada em lagoas onde vivem caramujos hospedeiros do verme. D. Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de carne contaminada por larvas encistadas, os cisticercos.
tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo dos ovos da tênia, os cisticercos, que ficam alojados na carne do animal hospedeiro. Olha só que coisa interessante. Aqui, quando a gente começa a ler a questão, a gente logo identifica que está falando de um caso de uma tênia. Né? E a teníase, a doença teníase, a gente pega, sim, se alimentando de carne de porco, né? No caso da tênia solium, e carne de vaca, né? Carne bovina, no caso da tênia saginata. Quem causa a cisticercose, que é outra doença, mesmo tendo o mesmo agente causador, né? A mesma espécie de plateuminto, quem causa a cisticercose é a tênia solium, que tem relação com a carne de porco. Porém, nesse caso, você não está ingerindo a larva, que é o cisticerco. Você está ingerindo o ovo. Você está fazendo, dentro deste ciclo evolutivo, o papel do porco, não o papel do ser humano. E aí, nesse caso, falar contra o açougue, né? Alegar algo contra o açougue, já que o açougue não vendeu carne contaminada com o cisticerco, já que a pessoa tem cisticercose e não teníase, seria, na verdade, algo infundado. Então, a nossa resposta correta é a resposta A. Não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia eliminado nas fezes dos hospedeiros. Certo? Por fim, para a gente concluir hoje, a gente tem aqui uma questão da FUVEST também, e eu trouxe essa questão porque ela tem uma música, que é uma música de Chico Buarque e Edu Lobo, conhecida como a Ciranda da Bailarina, e é simplesmente uma música do meu disco preferido na vida, que é o Grande Circo Místico, um poema que virou peça, que virou disco, que virou filme também, faz acho que 2 anos, pela direção do Cacá Diegues. É um filme que eu não recomendo para as pessoas, apesar de eu amar muito, porque ele é praticamente a transcrição do poema e não necessariamente vai fazer muito sentido para quem não conhece o poema. Mas se você quiser conhecer o poema e depois ver o filme, vale muito a pena, sem contar que eles mantiveram no filme a obra, né, as músicas originais de Chico Buarque e Edu Lobo, que são maravilhosas, no mínimo maravilhosas. Então a gente tem aqui esse trechinho de Ciranda da Bailarina. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. A minha vontade é de cantar a música, mas por uma questão de não levar strike, eu estou simplesmente só recitando. A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por 2 parasitas de importância para a saúde pública, a lombriga e a ameba, no caso aí causada pela Ascaris lumbricoides e pela entameba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses quando a. Não nada em lagos em que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto. B. Lava muito bem os vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. C. Utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de contaminação do esgoto. D. Evita picada de artrópodes que transmitem esses parasitas. E E. Não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da lombriga e da ameba. No caso da ameba não são ovos, né, são cistos. É muito interessante porque o conceito dessa questão é muito parecido com o conceito da questão da Universidade de Viçosa que nós vimos, né, da Universidade Federal de Viçosa. E é óbvio que fica bem fácil, como o conceito é o mesmo, a gente chegar à resposta correta, que é a resposta B. Lava muito bem vegetais e frutas antes de ingerir os crus. Afinal de contas, a lombriga, né, o Ascaris lumbricoides e a entameba histolítica são transmitidos pela contaminação de alimentos e água e aí, uma vez contaminados, a ingestão deles. Tudo bem? Bem, é isso. Essas são as questões sobre vermes que nós temos aqui para discutir. Espero ter ajudado vocês, afinal de contas, o Enem está chegando e esse tipo de processo é bastante interessante para a gente poder estudar. Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas
e até a próxima.